Traders, vamos lá. 31/10, fechamos aí o mês de outubro. Vamos comentar hoje aí como foi o dia, comentando aí um pouco do Ibov, tá? Como que foi o fechamento aí desse mês. Vamos comentar o índice também, as oportunidades que eu vi, os trades que eu fiz. Uma operação no índice, uma no dólar hoje. Dólar no 0 a 0, índice 500 pontos de gain na venda, tá? E vamos repassar a agenda aí que amanhã é super quarta, beleza? Então vamos lá. Ibov, o que a gente teve hoje? 0,5% aí, tá? De alta. E a gente vê que, deixa eu pegar a ferramenta aqui, o mercado, ó, deixou um candlezinho tímido, né? Um candle com pavio para baixo, para cima, tipo um doji aí, tá? O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem essa linha de tendência aqui de baixo, ó, e quando a gente olha também, né, essa linha aqui do alargamento, ó, a gente vê que o mercado está formando aqui uma cunha, tá? Então, ó, a gente consegue ver essa cunha aí, ó. Se a gente pegar assim também, ó, pode até, né, ficar melhor aí. A gente consegue ver essa cunha, tá? Então, é um padrão aí um pouco mais complexo. O mercado vem trabalhando, vai afunilando próximo aí dessa região de suporte, tá? E retração. A gente viu que o mercado ainda não conseguiu romper essa região, ó, tá? Uma região aí de forte barreira. Então, a gente tem essas duas principais regiões aqui, ó, tanto essa resistência, tá? Quanto esse suporte aqui com retração de 50%. E a gente viu também que aqui a gente tem a média de 200, tá? Se a gente colocar aqui, ó, a média de 200, a gente vê que ela tá aqui, ó, beleza? Exatamente onde o mercado segurou hoje, tá? Então, é uma região bem relevante, tá? Para o Ibov, para o índice, essa região aí onde o mercado se encontra, beleza? Se a gente olhar, né, o gráfico semanal, a gente vê que o mercado está dentro desse canal aí de baixa, tá? Ainda temos aí alguns dias para fechar essa semana. Tem essa região de resistência aqui, tem um suporte aqui embaixo, caso, né, o mercado venha desenvolver um movimento de queda. Mas a princípio, ó, tá em cima de retração. É claro que dependendo de como for o desenrolar aí desse movimento, a gente pode ter a retração aqui, ó, desse movimento mais amplo, tá? E aí vamos ter 50% e meia 1,8. Mas vamos ver como que o mercado desenvolve aí nessas próximas semanas. Ó, a gente vê as duas últimas semanas, essa semana por enquanto e a semana anterior, semanas aí de bastante briga, ó, pavio, né, e corpo pequeno nos candles. Então vamos ver se ele segue desenvolvendo esse movimento dentro do cenário aí desse canal aí do semanal. Pelo gráfico mensal, ó, a gente vê que o mercado tá desde o ano passado dentro de um grande caixote, tá, pessoal? Olha aí. O mercado não saiu dessa região aí, ó, lateral, desde 2022. Se a gente pegar aqui, ó, boa parte também do ano de 2021, ó, foi dentro dessa região, tá? Então já há um bom tempo aí que o mercado, né, vem aí respeitando os extremos, tanto essa região aqui de suporte, ó, quanto essa região aqui de resistência. Então é uma região aí muito forte. O mercado segue trabalhando aí dentro, né, desse range amplo aí já há 2 anos, tá? E vamos ver se ele vai desenvolver um movimento para vir testar aqui embaixo, né, essa região de suporte. Fechamos aí mais um mês, então, ó, o candlezinho desse mês aí foi, deixa eu ver quantos por cento aí, 2,9 de queda, tá? A gente vê candles aí pequenos, né, nesses últimos meses. Aqui, ó, em junho a gente teve um candle mais amplo aí de alta. Maio também, né, um candlezinho mais expressivo aí. Aqui também em fevereiro, janeiro, março. Mas nos últimos 2 meses aí, candles menores, assim como a gente viu aqui também em julho, tá? E seguimos aí dentro desse range, beleza? Vamos ver se amanhã o mercado tenta romper aqui para baixo ou se vai puxar um movimento de alta aí para cima, tá? Lembrando que, ó,
A gente tem as médias aí bem coladas. Então, nesse cenário aqui, a gente tem um mercado preso dentro de uma região importante, ó, porque média de 21, média de 9, média de 200, região de suporte, retração de 50%. Então, o mercado fica aí, né, com barreiras relevantes tanto para cima quanto para baixo e acaba não conseguindo desenvolver movimentos aí mais direcionais, tá? Beleza? Pelo índice futuro, ó, o que a gente teve? Gráfico diário, em cima ainda dessa região aí de briga, tá? Ó, regiãozinha aí de briga. Se a gente colocar a média de 200, ela tá lá em cima, diferente do Ibov que tá aqui embaixo, tá? Então a gente vê o mercado trabalhando numa região de pressão, uma região relevante, onde a gente viu que ele já segurou aí vários e vários dias. Hoje, de novo, ó, deixou um volume alto, se a gente considerar aqui ó, o volume de hoje, um volume relevante, tá? Acima da média aí dos últimos dias. E também um candlezinho com um longo pavio aí inferior, demonstrando mais uma rejeição nessa região, tá? Vamos ver se ele vai ter força para romper aí. Segue dentro desse canalzinho de baixa, tá? Olhando pela perspectiva aí já com as médias, a gente vê também, ó, médias próximas aí por cima, quem sabe para impulsionar esse movimento de rompimento aí para baixo, onde a gente tem também retração de 61.8, tá? Amanhã vamos ver se ele vai puxar aí o movimento de alta, vi testar essa 21 de novo, a 9 já está bem perto aqui, tá? E como que ele vai se comportar. O mensal, vamos ver o mensal do índice futuro, olha aí. Tá com médias aí por cima e também, né, dentro de um... Aqui a gente consegue ver meio que um canalzinho aí de baixa, tá? Beleza? Mas também bem travado aí, ó, os últimos 2 anos, né? O mercado não desenvolveu movimentos tão relevantes. Não saiu muito do lugar, tá? Pelos 60 minutos, o que a gente tem? Seguimos aí dentro de um caixote, tá? Região de suporte aqui, onde ele deu compra hoje. Eu acabei não pegando a compra, peguei a venda aqui, né? A volta desse movimento aqui, ó, tá? Mas o mercado segue aí preso nessas regiões. Temos aí 3 regiões importantes para cima pelo Intra60. Essa zona de pressão aqui, ó. A gente vê que o mercado brigou bastante, apesar dele ter rompido aqui para cima e para baixo, mas a gente vê que ele segue sentindo essa região bastante, ó. Ontem ele sentiu bastante essa região, entregou um movimento de queda. A gente tem esse suporte aqui, tá? A gente tem essa região de pressão aqui, ó, que o mercado não conseguiu romper. Vários dias aí ele tentou junto com 61.8 desse movimento aqui, ó. Mínima com máxima. Vou até ajustar ali, tá? Deixa eu ajustar porque tá aqui, ó. Então a gente tem que agora pegar essa mínima aqui e essa máxima. Então, ó, exatamente onde está 61.8 aí de Fibo, tá? Nessa região e com várias rejeições aí também, tá? E aqui em cima, né, que é uma fronteira de gap aí, ó, que ele, né, depois que perdeu essa região toda aqui de suporte, entregou um movimento direcional aí de queda. Então temos aí algumas regiões importantes no Intra60. E esse suportão aqui, ó, a gente viu que está segurando bastante. Hoje também segurou, tá, nessa região. E aí vamos ver se aqui, ó, ele já está deixando uma estrutura, quem sabe, de um pivôzinho de alta para vir testar novamente essa zona de pressão aqui, tá? Da máxima de ontem. Se a gente colocar retrações, ó, a gente vê que o mercado ele puxou um movimento de alta, segurou, ó, 50% e meio 1.8 e deixou uma demonstração de força aqui para tentar continuar para cima, ó. Candles aí com longos pavios aí, né, inferiores, tá? Fundo, a gente já tem aqui fundo ascendente, ó. Fundo de hoje, né, a mínima de hoje, e aqui ele fez fundo ascendente, superando essa máxima, ativa pivô, e aí pode vir testar essa região aqui como uma região possível, que seria o primeiro alvo aí, junto com 38.2 aí do movimento mais macro, beleza? Então, se ele deixar uma estrutura nesse sentido aqui, ativar esse pivô, ó, pode vir testar essas regiões aqui para cima, beleza?
olhando com as médias aí, a gente vê que ele está alinhando a média de 9,21 para cima, a 50 está meio que flat aqui. Essa 50 do Intra60 equivale a 200 do Intra15, tá? Em confluência aí com região, ó, de ativação de pivô, se ele romper essa região toda aqui, ó, pode ganhar força aí para cima, tá? E aí, claro, a gente vai ter retrações desse movimento aqui, ó, mínima com máxima, tá? A gente vai ter aí também as retrações desse cenário um pouco mais micro aí, digamos, tá? Um cenário mais recente. Beleza? Bom, então amanhã vamos aguardar se ele vai, né, puxar mesmo esse movimento de alta ou se ele vai voltar para testar esse suporte aqui novamente. Pelo Intra 5 hoje, o que a gente teve? O mercado ontem entregou um forte movimento de baixa, tá? A gente tinha retrações aqui, ó, desse movimento, tinha traçado. Hoje o mercado abriu em gap, já tentando puxar um movimento aí de alta. Eu tinha traçado também, ó, uma regiãozinha de troca de polaridade aqui, ó, nesses fundos, junto com a retração de 38,2, ó, essa linha pontilhada aqui. Aí, ó, desse movimento aqui, 38,2, tá? Junto com essa zona de pressão. O mercado abriu em gap de alta em cima dessa região aqui, tá? Não vi nada aí no início do dia. E aí aqui ele já deixou os sinais que ele poderia entregar um movimento de correção. 1, 2, 3 de venda, tá? Com um candlezinho aqui demonstrando rejeição em retração, tá? E aí, quem pegou venda aqui, deu para surfar aí um bom movimento de queda até a região lá de suporte, tá? Até essa região aqui de suporte. Ou até mesmo para fechar esse gap, beleza? Eu até cogitei pegar uma vendinha aqui, ó, abaixo desse candle aqui, tá? Mas um voluminho fraco, imaginei que ele poderia ficar enroscado aí, acabei optando por não fazer nada aí na venda, tá? Mas talvez a melhor oportunidade tenha sido aqui em cima, esses dois candles aqui, ó, tá? Para pegar uma vendinha aí, buscando, né, o fechamento do gap pelo menos aqui nessa região ou até mesmo, né, essas mínimas aqui do dia de ontem. Eu acabei não pegando esse movimento aqui, deixou o pivô de baixa, ó. A gente consegue ver aqui um pivôzinho de baixa. E aí o pessoal até me perguntou a respeito da possibilidade de uma compra aqui, ó, com realinhamento de médias, tá? Mas olha o volume desse candle, pessoal. Volume muito baixo comparado com os demais. O mercado tinha chegado numa região de pressão. Se a gente olhar essa correção aqui, não tem característica de correção para continuidade no movimento de alta, tá? Olha o tamanho desse candle aqui, que até então, ó, tinha o maior volume do dia, tá? Então, assim, precisaria, né, de um gatilho aí, de um contexto mais convicto aí para uma entrada na compra, tá? Então, a princípio aqui, ó, o que o mercado ia fazer? Esse movimento foi bem forte, tá, de venda, e ele ia puxar uma correção para ativar pivô de baixa, tá? E aí o que eu já fiquei atento? Falei, bom, se ele chegar esticado aqui e deixar gatilho no suporte, eu compro. Só que aí, olha os candles que ele deixou aqui. Poderia ter entrado? Poderia, tá? Mas começou a ficar muito brigado. Esse candlezinho aqui, que eu até cogitei ter entrado, olha o voluminho dele. Aí eu falei assim, cara, será que esse mercado vai ficar brigando, batendo cabeça aqui nesse suporte? E aí acabei não entrando, né? Talvez aqui teria sido a melhor entrada, ó, nesse primeiro candle aqui de rejeição. Apesar dele ter deixado um corpus bem pequeno, né? Meio que um candle de dúvida aqui. Mas acabei não entrando. E aí depois a segunda oportunidade que teve foi aqui, ó. Tá? Aí sim a gente teve um candle com volume relevante, um gatilho interessante demonstrando força, tá? Mas como ele tava entre duas regiões aqui, ó, eu fiquei assim, pô, cara, ele já tá quase ali, né, chegando no meio, na metade aí desse range. E aí, enfim, acabei, né, demorando a tomar a decisão e o mercado subiu. Mas as melhores oportunidades foram na compra, tá? Foram aqui e aqui, ó, tá? Depois eu acho que fica um pouco mais complicado, porque aí ele já tá subindo dessa mínima aqui, ó, praticamente reto, para você pegar aqui depois, já com a 200 mais próxima, né? Aí fica um pouco mais difícil, tá?
Então eu acabei perdendo esse movimento de alta, mas foi um movimento bacana aqui e aqui, talvez os gatilhos aí, os melhores gatilhos e pagaram muito bem, tanto até essa região aqui quanto até a média de 200, tá? Deixa eu tirar isso daqui agora. E aí o que acontece? O mercado puxou esse movimento forte aí de alta e subiu reto, cara, ó. Dessa mínima até aqui, ó. Deixa eu ver quantos pontos que tinha. 1.500 pontos retos sem corrigir, ó. Tudo bem que teve briga aqui no meio, olha quanto pavio, pra cima, pra baixo, tá? Foi uma alta bem brigada, mas quando ele chegou e deixou essa rejeição aqui, ó, depois de ter chegado esticado na média de 200, aqui a gente tinha 61,8 e 50%, né, num cenário mais macro. E deixou esse candle com esse volume aqui, ó, tá? Olha o volumaço aí desse candle, tá? Uma baita de uma rejeição, eu peguei venda aqui nessa mínima, tá? Buscando o quê? Eu estava buscando por alvo em retração dessa máxima com essa mínima do dia, tá? E aí aqui, ó, era exatamente onde dava aí os 50% de FIBO, que foi onde estava meu alvo. O stop aqui era 270 pontos para um alvo de 500 pontos, exatamente aí na retração de 50%, tá? Então, cravei o alvo aqui, ó, praticamente na mínimazinha desse candle aqui, tá? E aí, claro, se ele tivesse desenvolvido esse movimento, não tivesse beliscado aqui o meu alvo, eu teria movido o meu stop para cá para garantir aí 370, 380 pontos, tá? E aí teria sido tirado aqui no stop gain. Mas é importante a gente ver isso, pessoal, porque às vezes a gente fica só, né, quando a gente é tirado da operação no 0 a 0, ele belisca ali, às vezes o stop e depois vai lá buscar o alvo, acontece a nosso favor também, tá? A gente não pode esquecer disso. Olha aqui, hoje foi assim, cara, ele cravou mesmo quase a mínima dessa correção aqui, tá? Que ele pegou meu alvo e depois ele subiu reto, ó, tá? Para romper a média de 200. Então, a gente tem que lembrar também, né, que da mesma forma como às vezes a gente é tirado ali por um tique e depois ele vai lá e busca o alvo, às vezes ele pega o nosso alvo ali, né, na mosca e depois ele volta o movimento. Então, o mercado é isso, tá? E então ele cravou meu alvo, ó, deixou uma barra forte aqui de compra e puxou um movimento de alta, ficou travado aí o restante do dia. Aqui, nessa confusão aqui não vi nada, ó, médias emboladas, 200 cortando preço. Isso aqui, cara, você já fica de fora. Olha 200 no meio do preço, quantas vezes ele fura para cima, para baixo, para cima, para baixo. Quando fica assim, na 200, muito cuidado, tá, pessoal? Porque o negócio vai ficar pauleira, tá? Então, não vi nada aí no período da tarde, a não ser se me falar que pegou um Twin Towers aqui, talvez, né, um movimento de correção. Mas mesmo assim, acho complicado, horário ruim e ficou mesmo bem difícil fazer alguma coisa aí no período da tarde, tá? Bom, amanhã vamos ver se o mercado... E aí, ó, o que que a gente tem? Região de suporte, a gente tem aqui uma resistência formalizada aí no índice, ó. Essa região aqui de resistência, tá? Uma resistênciazinha aí bem na região onde a gente tem retração também, tá? E aqui embaixo também, ó. Então o mercado tá meio que preso aí nessas regiões aqui, ó, tá? Olha aí, ele tá num rangezinho mais curto, tá? Aí, ó. Tá nesse rangezinho aí mais curto, preso entre suporte e resistência e com as médias emboladas. Então aguardar ou ele romper aqui para cima ou aqui para baixo e aí ver se vai ter espaço para trabalhar aí com alvos, ou seja nesse suporte aqui, ou seja, né, para buscar alvos aí para cima, caso ele saia aí desse grande range aqui que ele se encontra, tá? Beleza? Superando retrações aí a gente pode buscar o que? Retrações, né, num cenário mais amplo, aqui, ó, tá? Regiões aí de pressão anteriores, beleza? E aí a gente pode trabalhar com os alvos lá no intra 60, tá? Tranquilo?
Deixa eu voltar isso daqui. Então, vamos ver amanhã como que o mercado... Lembrando que amanhã é super quarta. Deixa eu aproveitar e já comentar da agenda, tá, pessoal? Olha aí, ó. O que a gente tem de agenda para amanhã? Já vamos ver aqui. Ó, 9 horas produção industrial, beleza? 11 horas ofertas de emprego, 11 horas PMI, 3 da tarde decisão da taxa de juros no Fed, 3 da tarde balança comercial, 3h30 conferência de imprensa do Fed e 18h30 decisão sobre taxa de juros por aqui. Então amanhã é aquele dia que, tendo a agenda à tarde, a gente sabe que o mercado pode ficar brigado na parte da manhã, enroscado. É regra? Não, não é regra. Mas a gente sabe que em alguns, né, dias que a gente tem, principalmente, né, super quarta aí, que é a decisão da taxa de juros, às vezes o mercado pode ficar esperando o fechamento aí, né, ou a decisão da taxa de juros lá nos Estados Unidos e aqui também depois que fechar, para começar a movimentar, né? No caso aqui da decisão da taxa de juros no Brasil, seria só no dia seguinte, como é feriado, só na sexta-feira que a gente vai ver os efeitos, né? É claro que isso tudo já é precificado, né, pessoal? Então, assim, mas enfim, a gente, né, como vai sair os dados aí depois do mercado fechar, pode ser que o mercado fique mais travado aí, aguardando, né, essas notícias aí importantes, e aí fica brigado aqui no meio desse range, com as médias emboladas. Se ele ficar assim e não der oportunidade, beleza, a gente aguarda. E aí ver se no período da tarde vai dar alguma coisa. Mas enfim, se ele deixar alguma estrutura bacana, um cenário interessante, vamos supor, abriu num amplo gap de baixa, deixou uma rejeição aqui, ó, bacana, tá, nessa região. Novamente, mesmo cenário aqui, ó, pô, deu comprinha, tá esticado, chegou esticado aqui, deixou gatilho, demonstrou força, volume alto, tem espaço aí para buscar um movimento de correção, tenta pegar um retorno aí até retrações, média, né, regiões. E aí se ele romper, né, ou esse suporte aqui para baixo, né, e deixar o cenário interessante para buscar alvo ali, ou, né, rompe para cima aqui, deixa estrutura de alta, enfim. N cenários possíveis aí para a gente trabalhar no índice no dólar. O importante é a gente já ter em mente o que fazer em cada um desses cenários, quando o mercado se comportar. O que não fazer também é muito importante. Se ele continuar dentro no meio dessa região aqui, ó, entre suporte e resistência, com as médias desse jeito, cara, não vou fazer nada. Para que eu vou ficar tentando operar aqui no meio? Não vale a pena, tá? Dólar. Então hoje, ó, foi essa operação de venda aqui no índice, pagou meus 500 pontos aqui, tá? Olha como que foi cravado, cara, 500 pontos, tá? Exatamente. 500 pontinhos aí nessa venda e no dólar foi uma operação no 0 a 0 que eu vou comentar. Gráfico diário do dólar, que temos, segurou em retração, tem uma grande zona de pressão aqui, tá? De suporte, tentando subir, mas tá com muita força. Olha o candle que ele deixou hoje, apesar de ter deixado esse candlezão bonito aqui, ó, tá? Na sexta-feira, hoje ele não conseguiu dar sequência, ontem até tentou. A gente sabe que tem uma média de 200 aí acima, ó, aproximando, tá? Então o dólar segue aí trabalhando, né, próximo dessas retrações. Vou ajustar aqui. Próximo dessas retrações e média de 200, tá? Se a gente olhar com as médias, ó, a gente vê as médias emboladas, foi o que eu comentei ontem, pelo gráfico diário, ele já indica um cenário de indefinição, tá? Com essas médias enroscadas aí, beleza? Pelos 60 minutos, a gente viu que ele cravou a média de 200. E aí, ó, deixa eu colocar 200 aqui. Olha aí, cravou a 200, tá? No início do pregão, o que a gente tinha? Retrações do movimento de ontem. Ele segurou aqui em 50%. Região de troca de polaridade, ó, tá? Que era toda essa faixa aqui. Toda essa faixa de preço aqui, ó, que é uma regiãozinha de troca de polaridade aí. Então ele estava preso, ó, entre, né, é claro que tinha bastante espaço aqui, mas entre retrações e troca de polaridade e uma média de 200 aqui em cima, com retrações também desse movimento mais amplo aí, tá?
próximo aí de 50%. Cara, toda vez que é dia de rolagem de contrato, o Profit bagunça o gráfico todo, cara. Aí você bota a linha assim, ó, por exemplo. Aí quando você vai ver, ela tá assim, ó, grandona. Difícil, viu? Toda vez é isso, cara. Então aqui, ó, tem uma zona de pressão também, ó, tá? Vamos ver como que ele vai desenvolver amanhã. Amanhã, ó, ele tá meio travado aqui. Vamos colocar as médias pra gente ver, ó. Média de 21 tá em trap zone, ó, 21 por baixo, 200 por cima, então cuidado com essa região aí do dólar, tá? Pode ser que ele fique travado aqui se ele ficar batendo cabeça, né, no meio dessas médias aqui. E aí pode ficar um pouco mais difícil. Se ele perder aqui para baixo 200, vai ter regiões aí ainda, né, de retração. Ó, se a gente... E aí agora o que a gente pode pegar? A retração dos últimos 2 dias, tá? E aí, ó, 21 com 38,2, região de troca de polaridade com 50% e 61,8 com média de 50, que é a 200 lá do Intra 15, tá? Então, algumas confluências aí em retração e médias aí no dólar pelo Intra 60, tá? Vamos ver se ele vai tentar atacar de novo essa 200, se ele vai perder essas médias aqui para baixo, ficar brigando em região de pressão, tá? Pelo Intra 5, ó, o que a gente teve hoje? Eu tinha essa região aqui de troca de polaridade, ó, em rosa, tá? E a retração do movimento prévio. Olha onde que ele abriu. Abriu em cima dos 50%, tá? Já tentando puxar um movimento de baixa para testar 200. Inicialmente eu não fiz nada. Quando ele deixou esse candle aqui, ó, com volumaço, tá? Eu entrei na compra, na superação dessa máxima. Stopzinho de 12 pontos. Para buscar um alvo de pelo menos 18 pontos aqui no fechamento do gap, tá? Ele foi lá buscar esse alvo, mas antes, tá? Nesse candle aqui, ó. E aí, ó, tinha essa... Deixa eu tirar essa linha aqui que acaba ficando mais confuso. Então ele segurou aqui em retração, a média de 200 estava próxima, tá? E aí aqui, ó, entrou muita volatilidade. Ele deu uma pancada para cima depois que ele ativou a máxima desse candle aqui, ó. Na verdade, quando ele ativou aqui, ele foi, né? Chegou perto de buscar meu alvo aqui, chegou a andar 14 pontos, voltou lá para me tirar, tá? Na proteção, porque aí, como ele já tinha andado 14 pontos, meu stop era de 12, não ia correr o risco dele voltar lá embaixo para me tirar. Então, protegi aqui no zero. Ele veio, ó, beliscou meu stop e depois foi lá buscar o alvo e pagou até mais. Quem não conseguiu pegar ele aí, teve oportunidade aqui também, ó, tá? Foi um baita de um candle de força, o stop era maior, aí tem que ver a questão do gerenciamento de risco, tá? Ou diminuir o número de contratos, quem opera um contrato aí, se ficar apertado, aí não tem como entrar, tá? Então, mas pagou um baita de um movimento aqui, ó, porque era um stop, ó. Se a gente pegar aqui, por que ele tá pegando isso aqui, cara? Ó, era um stop de 16 pontos e meio, mais ou menos, tá? Mas chegou a pagar 25 pontos aí, beleza? E aí ele chegou aqui, nessa região aqui próxima, pessoal, tinha a média de 200, tá? Do Intra 60, beleza? Então, ó, chegou nessa região e depois eu não vi mais nada no dólar, tá? Porque ficou muito feio aqui, muito brigado, médias emboladas. Ele meio que formou um canalzinho, né? Ó, formou um canalzinho aí, corrigindo, né, o movimento. Vamos ver se ele chegou a buscar retrações. Deixa eu ajustar isso daqui que eu já deixo para amanhã. Ó, e aí ele foi buscar retrações do dia, tá? Ó, 50% e meio é 1,8 com média de 200. Então, amanhã vamos ver se ele vai querer realinhar essas médias para cima e voltar a testar essa máxima aqui onde está próximo da média de 200, tá? Ou se ele vai perder essas médias aí para baixo, perder retrações, perder média de 200 e entregar um movimento de queda, beleza? E aí a gente vai ter o que aqui? Aquela região de troca de polaridade. Opa.
Ó, aquela região de troca de polaridade com a mínima de hoje pode ser uma zona de pressão aí para o dólar caso ele venha para baixo, tá? Então a gente vai ter aqui uma regiãozinha possível de pressão caso ele venha para baixo. Podemos trabalhar com essa região aí como alvo. Tem aí 22 pontos até essa mínima aí de hoje, tá? Beleza? Se a gente voltar aqui, ó, a gente vê que arrastando essa região aqui, ó, a gente consegue ver, né, que tem muitos toques aí para trás nessa faixa de preço, ó. Então é realmente uma região relevante, tá? Onde ele segurou aí hoje. Tranquilo? E tá nesse canalzão aí, médias emboladas também. Olha como que terminou as médias todas juntas aqui, né? Vamos ver amanhã a abertura se vai ser em gap, sem gap. Se ele já abrir aqui, né, rejeitando, às vezes vale a pena tentar pegar um repique. Ou, né, se ele, dependendo, deixar a estrutura aí para continuidade aí para cima, rompendo essa linha de tendência aqui, pode dar para buscar alvo, né, quem sabe próximo lá da 200 de novo, do entre 60 e essa máxima aqui, tá? Então, vamos ficar atento aí a algumas possibilidades no dólar, beleza? Mas, basicamente, hoje foram duas oportunidades aí no dólar. Essa daqui, tá? E essa daqui foram as que eu vi. Essa aqui, ó, realinhou a 9 a 21 para cima, rompeu média de 50. Tava deixando uma estrutura aqui de pivô, ó. E o cenário, né, nos tempos gráficos maiores estava interessante para alta, tá? Então, e aqui também foi uma bela de uma rejeição. Pena que antes de pegar meu alvo aqui em cima, né, ele acabou voltando para me tirar antes, tá? Então, antes dele ir lá buscar o alvo, ele voltou, me tirou e depois ele andou e foi lá. Beleza? Bom, é isso aí que temos para o dia de hoje. Vamos ver como que o mercado vai se comportar amanhã. Lembrando que quinta é feriado, então amanhã é como se fosse uma sexta-feira, né? Uma super quarta, meio que sexta, porque quinta não tem pregão, então vamos ver como que o mercado vai se comportar, tá? E aí sexta-feira, né, teremos pregão aí de novo. Tranquilo? Vamos que vamos, um excelente fim de terça-feira aí para todos. Começamos muito bem essa semana, né? Finalizei também um bom mês de outubro, tá? Acho que foi o meu melhor mês desse semestre. Foi o melhor mês em termos de resultado, também em termos de performance, de percentual de acerto aí nas operações e tudo. Então foi um mês bem bacana, vamos manter essa pegada aí pra gente ter um novembro também bem bacana, tá? E fechar essa semana aí também positivo, beleza? Vamos que vamos, boa noite, tamo junto.